Olá a todos e todas. Bem-vindos novamente ao projeto Literatura e Vestibular, aqui do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Meu nome é Evandro, eu sou doutor em Literatura e Crítica Literária e membro desse projeto de ensino de literatura e vestibular. Hoje nós vamos dar continuidade com as obras estudadas para os vestibulares e a obra que a gente vai ver hoje é o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Como o próprio nome da obra já diz, já fica bem claro para a gente isso, é, ela vai tratar da Inconfidência Mineira. Então, antes de a gente se aprofundar na obra de forma mais direta, eu gostaria de falar um pouco do contexto histórico ao qual ela se refere. Não é o contexto histórico de produção da obra, ou seja, ela não foi escrita durante a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, como é também conhecida entre os historiadores, mas é uma obra que se remete a esse período. Então, a gente vai começar um pouco vendo esse contexto histórico. Peço desculpas pela minha voz, eu estou um pouco rouco, então pode ser que fique um pouquinho falhada em alguns momentos. Então, a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento político que tinha como objetivo a libertação do Brasil do domínio colonial português. E como fica bem nítido pelo nome do movimento, ele ocorreu em Minas Gerais, mais especificamente em Ouro Preto, que foi onde teve a concentração maior dos eventos, que era a capital do distrito das Minas, chamava Vila Rica na época. É, e o que foi o estopim para esse movimento? A cobrança da derrama. O que era a derrama? Era o imposto abusivo e complementar exigido pela coroa portuguesa. Então, como que a gente tinha a taxação? Você tinha os exploradores de ouro e uma parte desse ouro, o quinto, ele era dado ao governo português. Só que depois de várias décadas de exploração, o ouro começou a rarear na região das Minas. E quando ocorreu isso, o governo português não quis diminuir a quantidade de impostos, nem em termos de montante, ou seja, quantidade total, nem em termos de arrecadação percentual. Então, eles criaram um imposto complementar para chegar a esse valor que eles tinham como objetivo. E esse imposto complementar era basicamente o seguinte: passa nas casas, vai coletando todo o ouro do sujeito até chegar na quantidade que eu quero. Eu não preciso nem dizer que isso não deixou os produtores nem um pouco felizes com o governo português, né? Foi um movimento que foi liderado pela elite intelectual de Ouro Preto, elite intelectual das Minas, na verdade. Só que essa elite se concentrava na cidade de Ouro Preto. Na época era Vila Rica, hoje é Ouro Preto, e ela foi programada para ocorrer em 1789. Esse movimento de Inconfidência ele era inspirado pelos ideais de liberdade, de igualdade da Revolução Francesa, tanto que eles ocorrem no mesmo ano. Porém, não deu muito certo. Não foi. Acabou não tendo muita positividade, e ele fracassou porque houve um traidor entre os Inconfidentes, que era o Joaquim Silvério dos Reis. Ele traiu os companheiros, ele delatou os Inconfidentes, e aí o movimento acabou fracassando. Desses Inconfidentes, o mais famoso é o Tiradentes. Ele era um alferes, que seria um posto militar equivalente mais ou menos ao de tenente. E, apesar de ser uma das lideranças, ele não era o que tinha maior poder aquisitivo. Isso acabou tendo um impacto muito grande no que aconteceu depois. A gente vai ver isso mais para frente. Falar um pouco da Cecília Meirelles, que é autora do Romanceiro da Inconfidência. Como eu disse, ela não é da época. Ela nasce no Rio de Janeiro em 1901. Ela faleceu em 1964, também no Rio de Janeiro. E ela é considerada uma das mais importantes poetas da literatura brasileira.
Além de poeta, ela era jornalista, ela era pintora, ela era escritora e ela também era professora, tanto da educação básica, professora tanto de educação básica, quanto também professora universitária, chegou a receber várias premiações. E é um dos nomes incontornáveis do modernismo brasileiro. Ela não chegou a participar efetivamente da Semana de Arte Moderna de 1922, mas ela acabou integrando o movimento posteriormente. O primeiro livro dela de poemas se chamava Espectros e foi publicado em 1919. E a autora, nessa época, tinha apenas 18 anos. E quais eram os temas que ela trazia nessa coletânea, nesse livro Espectros? Tinha temas históricos, temas lendários, temas mitológicos e temas religiosos. Ela não escreve só poemas, ela é considerada uma das principais poetas da literatura brasileira, porém ela não escreve só poemas. Ela também tem uma publicação variada. Inclusive, como exemplo, eu trouxe um livro de literatura infantil. Ela era muito preocupada com as questões da infância, das questões da juventude, e aí ela também teve um livro publicado, um livro infantil publicado em 1924, que é composto por crônicas em uma prosa poética. Em uma prosa poética. E quais eram os temas? Temas de imaginação, temas que interessavam as crianças da época. Então, era um livro de crônicas que tinha como referência os interesses dos jovens. Ela foi homenageada na nota de 100 cruzeiros, 100 cruzados novos, desculpa, e essa nota recebeu a efígie da poeta. Então, a gente tem aqui a imagem da nota, vou até tirar o vídeo aqui da frente um pouquinho, para a gente poder ver melhor. Então, ela recebe a homenagem na nota de 100 cruzeiros, que em uma das faces a gente tem a efígie da poeta, na outra face tem uma criança lendo, mostrando, entre outras coisas, a representação, a preocupação dela com a leitura da juventude. Depois, ela ia ser homenageada com a troca de moeda no governo Collor, que também, e aí sim é de 100 Cruzados Novos, que aí receberia também a efígie da poeta. E aí, tanto em vida quanto póstumamente, ela recebeu uma série de premiações, entre os quais a gente destaca um prêmio Jabuti pela tradução de uma obra. Então, aí a gente já vê, a gente já viu assim, só falando por cima, um livro de poemas, um livro infantil, obra de tradução. A gente vai ver daqui a pouco a citação de um trabalho jornalístico e, perdão, e ela também recebeu o título de doutora honoris causa, perdão, recebeu também o título de doutora honoris causa. E aí a gente já começa a falar um pouquinho do Romanceiro da Inconfidência, que é uma das obras mais famosas da autora. Ela foi enviada para Ouro Preto para cobrir uma Semana Santa, para cobrir os festejos da Semana Santa, que são muito famosos na região das Minas. Eles fazem aqueles tapetes de serragem, aqueles tapetes coloridos, e ela foi enviada para cobrir a Semana Santa. E ela se apaixonou pela história da região, pela cultura da região, e em especial pela Inconfidência, pela história da Inconfidência Mineira. Ela fala em uma conferência que ela apresentou depois de 1953, que ela voltou de Ouro Preto acompanhada de diversos fantasmas, que eram as almas dos inconfidentes, das pessoas, homens e mulheres daquela época, que queriam que tivesse as suas histórias contadas. Mas não eram as suas histórias contadas de qualquer forma, não contadas pela pena de um historiador ou pela documentação de um historiador, mas sim contadas através de poesia, dando voz a personagens excluídos. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. É um poema lírico narrativo. Ele é dividido em 85 romances, 5 cenários. Eu coloquei, perdão. São 5 cenários, 4 falas.
e foi publicado originalmente no ano de 1953. Ahn, e o que são essas divisões? Então, nós temos 85 romances que são numerados e também cada um deles recebe um título. Eu vou mencionar alguns para vocês, fazer a leitura de alguns para vocês. 4 cenários, 5 cenários, são literalmente cenários, são partes, são poemas que dividem a obra, que separam as partes da obra, podemos dizer assim, embora não seja formalmente dividida entre partes, a gente percebe algumas mudanças, onde vai descrever a ação, descrever o ambiente da ação. E as falas que a gente tem são como se fossem discursos e falas da autora às pessoas. Então a gente tem, por exemplo, a fala aos inconfidentes mortos. Nós temos a fala, a fala inicial, a fala final. Então seria como interlúdios. E aí sobre essa divisão, quem propõe essa divisão relacionada aos temas principais de cada parte é um teórico chamado Darcy Damasceno. E a gente vai seguir essa divisão porque lendo o texto, embora a gente perceba, embora a gente saiba que não existe a divisão, é, perdão, embora não exista divisão formal, existe sim essa percepção de mudança de tom, de mudança de tema. Então, para começar, dos romances 1 ao romance 19, ela vai estabelecer o cenário geral da trama. Então, começa com um cenário falando de Vila Rica, e aí ela vai colocar vários romances trazendo elementos folclóricos, figuras históricas, elementos mitológicos, e outras personagens que não estão diretamente ligadas à questão da Inconfidência, mas são importantes para o contexto histórico de Minas. Por exemplo, Chica da Silva, ela aparece nessa primeira parte. E tem um especial destaque nessa contextualização para a ambição humana. Então, em romanceiros medievais, que é onde a autora se inspira, você tinha um demônio atormentando o protagonista, os protagonistas, os heróis da narrativa. E a Cecília Meirelles ela faz essa transposição, saindo um pouco da questão religiosa e colocando como grande demônio, como grande inimigo dos inconfidentes, da população ali de Minas, a ambição humana, o desejo insaciável pelo ouro, o que esse ouro traz de benefícios e o que ele traz de malefícios, o que ele traz de situações complicadas. Então, assim, não vai ser possível ler todos os trechos para vocês, todos os romances, mas eu selecionei alguns trechos para ilustrar. Então, no caso da primeira parte, selecionei o romance 2, ou Do Ouro Incansável, que vai falar um pouco das ações entre aspas, do ouro e as consequências dele. Então, a gente tem 1000 bateias vão rodando sobre córregos escuros. A terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos. Infinitas galerias penetram morros profundos. Está falando do processo da mineração em si. De seu calmo esconderijo, o ouro vem, dócil e ingênuo. Torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro e turva tudo. Honra, amor e pensamento. Borda flores nos vestidos, sobe a opulentos altares, traça palácios e pontes, eleva os homens audazes e acende paixões que alastram sinistras rivalidades. Então, já dá para perceber aqui, o ouro ele vem, ele traz uma série de benefícios, mas ele também traz ambição, ele traz rivalidades, ele turva tudo. Então, o que ele tem de brilhante, ele tem de obscuro. Tem essa contraposição nesse exemplo, né? Na segunda parte, que são os romances do 20 ao... Tá errado aqui, mas ok. Essa segunda parte vai tratar do processo da conspiração em si. Perdão, como eu disse, eu estou com uma saúde um pouco comprometida. Ele trata do processo da conspiração em si. As reuniões, a divulgação das ideias revolucionárias, como que elas transitavam nas Minas, elas que chegavam da Europa,
os ideais dos filósofos iluministas, que já estavam colocando uma revolução em andamento na França, e essas ideias circulavam, e onde surgia a conspiração. E aí o destaque dessa segunda parte é dado à figura de Tiradentes, que era um alferes, como eu disse, ele participava do exército, era uma das lideranças do movimento, mas não era a principal. Mas era um grande divulgador das ideias. Ele era uma das pessoas mais ativas no movimento, e em torno do qual é construída uma aura mítica, uma aura de idealizador, uma aura de herói mesmo. Tanto que hoje ele figura como um dos principais heróis da independência, mesmo que o movimento não tenha conseguido alcançar a independência naquele momento. Ele é considerado um dos precursores, dos grandes precursores. Tem uma imagem de uma representação que seria de Tiradentes. É um pouco diferente daquela representação clássica que a gente tem de homem barbado, com a corda frouxa no pescoço, mas essa é uma representação posterior, já do período republicano, que até procura aproximar a ideia de Tiradentes de mártir, a ideia de até aproximar da figura de Jesus Cristo, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Então, aqui a gente tem, na segunda parte, a construção dessa aura mítica, o alferes incansável, divulgando as ideias, liderando o movimento, fazendo a divulgação, acreditando naquele movimento. Então, eu separei novamente um trecho para a gente fazer a leitura de um exemplo do, dessa segunda, dessa segunda parte. É o romance 27, ou do animoso alferes. Pelo monte claro, pela selva agreste, que março de roxo místico enfloresce, cavalga, cavalga o animoso alferes. Não há planta obscura que por ali medre, de que desconheça a virtude que encerre. Ele, o curandeiro de chagas e febres, o hábil Tiradentes, o animoso alferes. Por aqui descansa, ali se despede, que por toda parte o povo o conhece. A deuses, sinceros e alegres, amigos, mulatas, cativos e chefes, coronéis, doutores, padres e almocreves. A deuses, que rápido segue, a mover os rios, a botar moinhos e barcos à frete. Lá longe, o animoso alferes. Então, mostra o Tiradentes como uma pessoa que está animado, animoso nesse sentido, ele é animado com o movimento, ele anima os outros, todos o conhecem, todos gostam dele, todos o respeitam. Então, existe uma imagem, uma construção muito positiva da figura do Tiradentes nesse trecho, por exemplo, nesse exemplo, esse romance que eu trouxe de exemplo. Isso vai ser fundamental depois, no contraste com a terceira parte, que vai dos romances 58 até perdão, 48. Nossa, eu fiz alguma digitação errada aqui no número. Enfim, desculpa. Que vai tratar da execução de Tiradentes. Vai tratar da morte dessa figura, da delação do movimento, dos julgamentos, e do suposto suicídio também de outro líder da Inconfidência, esse também é um intelectual, esse um líder intelectual, Cláudio Manuel da Costa, e que teria se suicidado na cela. Por que que eu falo suposto suicídio? Ainda existe algumas controvérsias entre historiadores a respeito se foi suicídio mesmo, porque ele foi do nada encontrado morto na cela. É possível o suicídio, que ele se matou enforcado? É possível o suicídio, mas ainda existe alguma controvérsia. E aí o destaque nessa parte é dado à figura da morte de Tiradentes, a figura de Tiradentes, novamente, mas nesse caso em torno da sua execução, que é apresentada como um sacrifício e como um abandono, porque mostra o Tiradentes impávido a caminho da forca, e abandonado, ele foi traído pelos amigos, ele está em silêncio. Ele está em silêncio porque ele não denuncia ninguém, ele não denuncia os companheiros,
ele não denuncia os aliados e ele acaba sendo sacrificado, ele acaba sendo o morto. Por quê? Porque ele não tinha também tantos recursos, ele não era da elite econômica, ele tinha um papel importante, mas ele não era a principal liderança intelectual, não era a principal liderança econômica, não pertencia à nobreza portuguesa, nem à administração portuguesa local de forma direta nos altos cargos. Então ele acaba sendo meio um bode expiatório. Por isso que a gente tem aquela imagem clássica do Tiradentes com a barba, que é essa que vocês estão vendo aí, até aproximado da imagem da figura de Jesus Cristo, em alguns momentos, com esse objetivo de colocá-lo como mártir, aquele que luta por um ideal e acaba perdendo a sua vida por isso. Tanto que se vocês olharem para essa figura, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu acho que vocês estão vendo aí a ponta vermelha. Se fizer traçar uma linha imaginária em torno do corpo esquartejado de Tiradentes, porque quando ele foi morto, ele foi esquartejado, foi enforcado e depois foi esquartejado e as partes do seu corpo espalhadas por Minas Gerais. Se a gente fizer uma linha imaginária aqui em torno do corpo esquartejado de Tiradentes, a gente pode ver uma representaçãozinha do mapa do Brasil. Se não é um quadro da época, é uma construção posterior, né? Mas tem o objetivo de associar o Tiradentes a essa imagem mítica, a esse herói sacrificado que morre por um ideal. Então, tipo, a morte dele em nome do Brasil, ele lutava pela independência do país. E aí, novamente, eu trouxe um trecho para ilustrar como seria essa terceira parte, do romance 63, ou do Silêncio do Alferes, o nome já é bem sugestivo. Já vão subindo os algozes com duros passos na escada. Do macamarte que empunha a 4 dedos de chumbo, porém não dispara nada. Tanto tempo na masmorra, tanta coisa mal contada. Os outros têm privilégios, amigos, ouro, parentes. Só ele que não tem nada. E vós bem sabeis, ó vilas, e tu bem sabes, estrada, quem galopava essa terra, quem servia, quem sofria, por quem não fazia nada. Dizem que por sua língua anda a terra emaranhada. Pois quem quiser faça agora perguntas sobre perguntas, que já não responde nada. Já lhe vão tirando a vida, já tem a vida tirada. Agora é puro silêncio, repartido aos 4 ventos, já sem lembrança de nada. A quarta parte do romanceiro, aí ela já é interessante num outro aspecto, porque ela tem como tema as consequências da Inconfidência, mas para os não diretamente envolvidos nela. Então, não vai falar da consequência da Inconfidência Mineira para os envolvidos, para as lideranças, mas sim para outras personagens históricas que tem ali, outras figuras históricas, principalmente duas, que a gente tem um destaque bastante importante. Primeiro, a Bárbara Eliodora, que é uma personagem histórica real, que fala que era, na verdade, esposa, perdão, que fala nada, ela era esposa de um dos Inconfidentes, que foi preso, foi exilado, ela acabou ficando em Minas, mas assim, ela acabou não tendo um futuro promissor, ela estava próxima do casamento, teve uma série de questões. E a outra personagem que recebe muito destaque é a Marília. E a mesma Marília do romance não, da coletânea de poemas Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Não vou me aprofundar nisso, quem tiver interesse tem aulas sobre Marília de Dirceu aqui no canal também, no Literatura e Vestibular, mas o Tomás Antônio Gonzaga, ele era um dos líderes da Inconfidência. Foi considerado um dos líderes, foi denunciado e foi preso. E ele estava para se casar com uma jovem moça que inspirou a figura da Marília.
Ele foi preso. Parte de Marília de Dirceu foi escrito enquanto ele estava preso. Ele era amigo do Cláudio Manuel da Costa também. Ele foi preso, ele foi exilado em Moçambique. E aí, em Moçambique, não demorou muito para ele esquecer a Marília, o amor da vida dele, porque ele casou com outra, ironicamente, com a filha de um senhor de escravos ali de Moçambique, e esqueceu a Marília. E aí, esse poema, alguns trechos do romance, vai falar do que aconteceu com a Marília, o que teria acontecido com a Marília. E o trecho que eu vou ler para vocês, o romance que eu escolhi para ler para vocês, para ilustrar essa da questão das consequências, é quando a Marília descobre que o Tomás Antônio Gonzaga, ou Dirceu é o nome que o poeta usa como eu lírico, vai se casar com outra em Moçambique. Então, é o romance 73, ou Da Inconformada Marília. Pungia a Marília bela, negro sonho atormentado. Voava seu corpo longe, longe por alheio prado. Procurava o amor perdido, a antiga fala do amado. Mas o oráculo dos sonhos dizia seu corpo alado: Ah, volta, volta, Marília. Tira-te desse cuidado, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E ela dormindo gemia, só se estivesse alienado. Entre lágrimas se erguia seu rosto claro, seu claro rosto acordado. Volvi os olhos em roda, e logo de cada lado, piedosas vozes discretas davam-lhe o mesmo recado. Não chores tanto, Maria, por esse amor acabado. Que esperavas que fizesse o teu pastor desgraçado, tão distante, tão sozinho, em tão lamentoso estado? A bela, porém, gemia, só se estivesse alienado. E a névoa da tarde vinha, com seu véu tão delicado, envolver a torre, o monte, o chafariz e o telhado. Ah, quanta névoa de tempo longamente acumulado! Mas os versos, mas as juras, mas o vestido bordado, bem que o coração dizia, coração desventurado. Talvez se tenha esquecido, talvez se tenha casado. Seu lábio, porém, gemia, só se estivesse alienado. E aqui, por fim, no final, são os últimos romances, do 80 ao 85, ele tem um recorte temporal diferente. Então, ele não vai tratar especificamente do contexto da Inconfidência Mineira ou o contexto social imediato, como a primeira parte trata, ele vai falar de 20 anos depois, aproximadamente 20 anos depois. Porque é quando tem a Revolução Francesa, tem as Guerras Napoleônicas, 1806, Napoleão decreta o bloqueio continental. 1807, a família real portuguesa vem para o Brasil e é a mesma rainha que governava o reino em 1789 e em 1807, embora em 1807, 1808, que é quando a família real está no Brasil, a rainha Dona Maria I, ela já está impedida de governar por uma questão de problemas mentais. Ela entrou para a história como Dona Rainha I, a louca. E ela foi a responsável pela sentença de morte aos inconfidentes, de morte, exílio para os inconfidentes, quando ela está em Portugal. E quando depois ela vem para o Brasil, já louca, e ela visita o cenário da Inconfidência. Então, a autora não fala especificamente, mas ela dá a entender, deixa algumas nuances, como se parte da loucura da rainha tivesse vindo dessa condenação, dessa impiedade que ela teve com os inconfidentes. Então, ela vai falar das visitas que a rainha tem, dela se sentir atormentada e talvez até atormentada por esse passado. Então, eu vou ler aqui um trecho para concluir essa parte, né? Que é o romance 83, ou dos Passeios da Rainha Louca, que fala de uma visita da Rainha Ouro Preto. Entre vassalos de joelhos, lá vai a Rainha Louca. Por uma cidade triste que já viu morrer na forca, ai, um homem sem fortuna que falar em liberdade. Batedores e lacaios, camarista, cavaleiro, segue toda a comitiva, nesses estranhos passeios que oxalá fossem felizes para a sua majestade. Colinas de esquecimento, praias de ridentes águas,
Palmas, flores, nada esconde aquelas visões amargas que noite e dia a rainha cercam de horror e ansiedade. Ai, parentes, ai, ministros, ai, perseguidos fidalgos, ai, pobres inconfidentes, duramente condenados, por que sombria sentença alheia à sua vontade? Vou para o inferno, murmura. Já estou no inferno, não quero que o diabo me veja, clama. Ah, e aí, para a gente concluir essa aula, para não se estender muito, eu trouxe um exemplo de como o romanceiro da Inconfidência aparece no vestibular. É uma questão de vestibular, e as questões de vestibulares, eles vão procurar relacionar, em geral, os elementos históricos, né, da Inconfidência Mineira, com as características de escrita da autora ou características específicas da obra. Então, a gente tem o seguinte: como o próprio título indica, no Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, os romances têm como referência nuclear a frustrada rebelião na Vila Rica do século XVIII. Aqui é o elemento histórico. No entanto, deve-se reconhecer que, alternativa A base histórica utilizada no poema converte-se no lirismo transcendente e amargo que caracteriza as outras obras da autora. De cara, a gente já percebe que essa alternativa não está correta. Por quê? A gente não pode falar de um lirismo transcendente e amargo nas obras da autora, porque ela tem várias obras de diferentes gêneros. Então, esse lirismo amargo não é uma característica da autora em todas as obras. Ele aparece no romanceiro, mas é uma característica do romanceiro, não das outras obras da autora. A gente não vê, por exemplo, nas obras juvenis, nas obras infantis dela. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. As intenções ideológicas da autora e a estrutura narrativa do poema emprestam ao texto as virtudes de uma elaborada prosa poética. Aí a alternativa B ela também está incorreta, e aí o grande problema é a expressão prosa poética. Por quê? A gente precisa entender aqui um pouquinho a diferença entre prosa poética e poesia prosaica ou poesia narrativa. O romanceiro é uma poesia narrativa, são poesias narrativas. Então ele conta uma história, ele conta os eventos da Inconfidência, ele dá voz a personagens excluídos. Por exemplo, a gente não teria na época, pelo contexto social da época, a gente não teria mulheres falando, mulheres tendo vozes, e é o que a Cecília Meirelles faz aqui no Romanceiro, dando voz para Marília, por exemplo, que ela não tem voz no Marília de Dirceu. Ela é a musa inspiradora do poeta, mas ela não tem voz própria. E aqui a Cecília Meirelles traz isso. Porém, o texto não é prosaico, o texto é em versos, então ele é um texto poético. Uma prosa poética, você tem um elemento lírico, você pode ter a poesia, mas o predomínio é do texto em prosa, texto corrido. Então, por isso, a alternativa B está incorreta. Alternativa C, que também está incorreta, a imaginação poética da autora, a possibilidade de interferir no curso dos episódios essenciais da rebelião, alterando-lhes o rumo. E aí, novamente, a gente tem que pensar em um ponto importante. Quando se trata de uma obra de ficção histórica de qualquer natureza, é facultativo ao autor utilizar o elemento histórico e fazer alterações, porque ele está compondo uma obra ficcional. Porém, não é o que a Cecília Meirelles faz aqui. Ela não altera os fatos históricos. Se ela fizesse alterações, não ia diminuir nada a genialidade da obra. Mas ela não faz essas alterações. Ela dá aos fatos, ela dá ao seu poema mesmas características que os fatos são, são apresentados historicamente. Então, ela não altera o rumo dos fatos históricos. Então, por isso, a alternativa C também está errada. Vou pular direto para a alternativa E. Preocupação com a fidedignidade histórica e com o tom épico atenua o sentimento dramático da vida habitual na poesia da autora. Aqui ela está errada por dois motivos. Primeiro, você não tem o tom épico no romanceiro. A gente não tem, apesar de você criar em certos momentos uma aura mítica sobre a figura do Tiradentes, você não tem
aquele tom épico, pensando em Ilíada, em Odisseia, nos Lusíadas, na Eneida, onde você tem aquele crescente, aquela estrutura épica, aquela estrutura de epopeia, você não tem isso no romanceiro. Então, esse tom épico não está ali presente de uma forma aprofundada. Há momentos épicos, há momentos de epopeia, de mitificação, mas não é o tom principal, apesar da questão da fidedignidade histórica estar presente, ser correto. E aí entra a questão: essa fidedignidade atenua o sentimento dramático da vida? Não. Não tem essa simplificação, ele não atenua nenhum sentimento dramático. A gente viu aqui o exemplo, dois exemplos que a gente pode citar: o lamento da Marília, o sentimento, o sofrimento dela, aquele drama de saber que o seu amado está em outro continente, talvez casado, abandonou ela. Então a gente tem essa questão, a gente tem a Dona Maria achando que vai para o inferno, achando que já está no inferno. É, é, então, esse tom dramático, esse sentimento dramático da vida está muito presente. Então, ele não é atenuado em momento algum. E aí, obviamente, só resta para a gente a alternativa correta, que é a alternativa D, que diz: a matéria histórica tanto alimenta a expressão poética no desenvolvimento dos fatos centrais, quanto motiva o lirismo reflexivo. E é exatamente isso. O núcleo histórico, a matéria histórica, ela alimenta a poesia, ela desenvolve ali os fatos históricos, os fatos narrativos no Romanceiro da Inconfidência, e ela motiva o lirismo reflexivo porque ela dá voz a outras personagens, ela traz outras visões, ela humaniza cidades que falam, é, é, ela traz reflexões sobre ambição, sobre os comprometimentos de uma ambição, de algo do tipo. Então, é isso que a gente tem de fato. Bom, é isso, gente. Muito obrigado a todos. Deixa aqui o meu contato, me coloco à disposição para qualquer dúvida que possa aparecer. Desculpa. E convido a todos a assistirem as outras aulas do projeto Literatura e Vestibular e acompanharem as redes sociais do programa de Literatura e Crítica Literária, inclusive nosso canal aqui no YouTube, que tem bastante coisa interessante. Muito obrigado a todos e até mais.